Que o tema hipocrisia está sendo muito abordado nessa sexta temporada da série Black Mirror já está mais do que claro, mas será que é o tema principal? Vamos tentar descobrir junto nesse vídeo onde eu vou reagir da minha opinião, fazer comentários enquanto assisto o vídeo do PH Santos, da sexta temporada, episódio 2 de Black Mirror. Às vezes o vídeo começa meio morno, não tem roteiro, nem eu sei onde vai acabar, como vai acabar, mas uma coisa é certa, eu sempre respeito o limite do bom senso. Mas para saber se o vídeo vai aquecer ou não, tem que assistir, né? Então fica aí, dá uma chance, quem sabe você gosta. Vamos pro vídeo. Black Mirror, episódio 3 da sexta temporada, chamado Beyond the Sea. Nele, nós somos levados ali para uma versão alternativa de 1969, onde a tecnologia permite que astronautas tenham as suas consciências replicadas em corpos mecânicos de si mesmo, né? Só que ficam, por sua vez, na Terra com suas esposas, filhos, etc. O que pode ser uma novidade benéfica inicialmente, rapidamente, né? A gente está falando de Black Mirror, se revela também com um lado levemente sinistro. Levemente não, muito sinistro. Levando aí a uma introspecção intensa sobre traumas indecifráveis na visão e na vivência do homem. Esse vídeo terá spoilers do episódio, isto é, fique por sua conta e risco. Cogite também deixar um like em algum momento aqui desse vídeo, se possível se inscrever nesse canal. Aqui na descrição tem link para as outras resenhas de Black Mirror, tá? Sinta-se em casa, sinta-se à vontade. E agora a gente vai lá ao que realmente interessa. Faço minhas as palavras dele, já me inscrevi, também tem links aqui de outros vídeos que eu já fiz, reação, a mesma proposta, reação com opinião, comentários. Às vezes ele vê o episódio, interpreta de uma maneira, eu vejo outras coisas. Já estava gravando esse vídeo aqui, de repente descobri que não estava gravando e eu estava falando para o vento por minutos. Entendeu? Mas esse episódio, não vou dizer que ele me impactou muito, mas é um bom episódio. Acho que tem uma falha, mas é isso aí. Vamos continuar. Em Beyond the Sea, a tecnologia, o Black Mirror da vez, permitindo a existência simultânea de um astronauta na Terra e no espaço, é revelada logo cedo para que o verdadeiro tema do episódio surja e tome conta aqui de tudo, tome conta da trama como um todo, né? Ou seja, ele vem falar, no caso, como o problema não reside no corpo, mas sim na mente. Eu vou dar uma parada aqui, porque às vezes eu comento, porque às vezes ele vai chegar na conclusão, e às vezes eu falo uma coisa que logo depois ele acaba dizendo a mesma coisa que eu, só que com outras palavras. Por exemplo, ele está tratando esse tema como importante. Primeiro que eu acho que eles, é o Cliff, o outro ainda não sei, não lembro o nome, sou péssimo para nomes. O Cliff, que é o cara que fez o Jesse na série Breaking Bad, eles estão no espaço. Provavelmente uma viagem, isso não é muito claro. Mas aquilo ali não era só uma viagem, não era só uma missão. Aquilo ali era também era uma experiência, aquilo. Né? De como seres humanos lidam com essa situação de ficar muito tempo no espaço. A missão tinha 4 anos, né? E isso já explica por que não era o contrário. Porque a versão humana não ficava na Terra e a ferramenta, o veículo, né? A casca, que tem a mesma aparência deles, né? Ficava no espaço. Não, porque a experiência era como os seres humanos lidavam no espaço. E essa experiência fracassou, né? É isso. Mas tem outro tema, que é a hipocrisia, que eu fiz o react do vídeo dele há pouco tempo, foi lançado ainda há pouco. Ele falou muito de hipocrisia. Eu acho que nesse episódio tem uma pitada de hipocrisia. É um dos temas, por isso que eu estou dizendo que pode ser o tema principal da temporada. Porque no 4 também tem. E nós não, às vezes eu ou algum de vocês que esteja acompanhando não façam parte disso, mas às vezes a gente consome coisas que, para chegar até nós, absurdos são cometidos, né? E às vezes se critica aquele absurdo
mas você faz parte dele quando consome, né? Isso aí, se tu quiser, tu leva para um monte de coisa, né? Às vezes critica a poluição, isso e aquilo, tá, mas o que você faz? Né? O que você faz? Você abre mão do seu conforto? Você deixa o seu carro assim, um dia na garagem para não poluir? Não só você, não estou falando você, mas eu às vezes eu faço muita coisa, os outros não fazem. Eu não estou nem aí que os outros não fazem, eu vou fazer. Eu acho que é certo fazer isso. E o controle está na nossa mão, cara. O controle está na nossa mão. E isso aí se encaixa lá com o Arthur C. Clarke, que escreveu um livro, O Fim da Infância. Isso lá atrás, não sei o ano, mas era o que? Anos 70 ou mais para trás, 50, fala que a humanidade está na infância ainda, né? Tá, a gente precisa realmente que peçam, que nem às vezes tem que vir propaganda na televisão para pedir para as pessoas lavarem a mão? Então você quer poluir mesmo? Você está disposto a... Quem tem acesso, quem ainda tem? Eu, antes da pandemia, já não consumia tanta carne. Agora, depois da pandemia, com esses preços absurdos, estou consumindo menos. Pode trocar por frango? Tá disposto? Tá. Você não está disposto por você? Tá, mas você tem descendentes, não tem? Tem? Ou pretende ter? Tá, daí o teu filho vai ter um neto, o neto assim por diante, vai continuar. Tá. A gente, você está disposto a abrir mão de algum nível de conforto para os seus descendentes? Daí a coisa muda, né? Aqueles que estão por vir. E outra coisa, muitas vezes não foi só essas últimas gerações que são responsáveis pelo que está acontecendo aí no mundo. Não. Foram muitas outras, desde lá de trás. Tá, mas... Como eu falei de descendentes, às vezes um patriarca ou uma matriarca se vai, né? E ficam dívidas. E vão cobrar de quem? Dos filhos. Essa geração tem que pagar a conta dos erros dessa geração e das anteriores. Alguém tem que pagar essa conta e chegou a hora. Porque senão a humanidade nunca vai sair da infância. Vai se autodestruir antes. Vamos continuar o vídeo. Por isso que eu falei que o tema é hipocrisia. Viu como não... E se tu souber de onde que eu tirei isso aí tudo, um negocinho desse tamanho, eu tirei esse... Ciência do homem, fruto daquele tempo. David, interpretado por Josh Hartnett, é a imagem clássica de um homem robusto e charmoso, enquanto Cliff, vivido pelo Aaron Paul, representa uma figura mais modesta, mais discreta, um pouco mais esguio em termos físicos, né, se você pegar também. David, ele é um artista, sintonizado com os elementos mais sensíveis da vida, enquanto Cliff é o oposto disso. Apesar de calmo e parecer resoluto ali nas suas funções, digamos assim, né, bem militar, diga-se de passagem, ele é autoritário. Não se faz presente para a esposa, bem como decidiu ir para o campo sem que essa decisão passasse pelos desejos dela, pelos desejos da Lana. É, portanto, o oposto do prazer. Cliff, em uma cena específica, embora esteja possuindo ali um grande machado, ou seja, tenha um grande potencial em suas mãos, não consegue executar essa tarefa direitinho, não consegue executar essa tarefa a contento, atribuindo isso, né, atribuindo essa culpa ao seu corpo artificial. O que temos aqui é... Cara, olha a leitura que ele teve disso aí. Isso aí pra mim foi uma dica, assim, vários episódios são dadas dicas. No quarto também tem um momento lá que é dado uma dica, não vou dar spoiler do quarto episódio. Mas ali já é dado uma dica, tu não tem, naquele momento tu ainda não tem noção. Eu vi o trailer, cara, ver o trailer não foi legal ver o trailer, gostei do trailer, tem um vídeo de react aí, vai estar na descrição também. Mas eu já sabia que eles iam pro espaço, tava no trailer. Mas no começo ali, tu ainda não tenta. Peraí, não, esse cara não estava no espaço, mas isso aí parece anos 50, 40. E ele fala na mão, né? Ele fala, isso aqui não está muito bem calibrado, um negócio assim. Ele já pegou aquilo ali como algo mental, como ele disse, o foco principal é a mente.
né? Uma mente que tem os seus problemas por causa de uma criação rígida e outra que também faz parte dessa sociedade onde a mulher está em casa, não trabalha, não tem o que deveria ter, né? E parece que tem gente hoje em dia que quer que isso continue dessa maneira que era ali, porque para mim aquilo ali parece anos 50, aquilo ali. Tanto é que é uma loucura aquilo. Tá, eles estão no espaço, tecnologia, eles criam aqui uma versão robótica do cara que está no espaço, ele consegue controlar isso lá do espaço, simultaneamente, né? Para quem entende um pouco aí sabe que as mensagens do espaço levam tempo para chegar até aqui. Tipo, tu manda uma mensagem daqui, demora um monte para chegar lá, ele devolve a mensagem de lá. Imagina, uma conexão rápida, mas o período histórico não bate, entendeu? Mas não estou dizendo que isso é um defeito, não, isso é uma coisa já para te complicar a tua mente. Mas vou continuar. Então, são dois homens em contraponto, mas que invariavelmente descambam para o mesmo caminho e que irão sentar à mesma mesa para, quem sabe, conseguir deixar os sentimentos finalmente serem explicados em vez de reprimidos. Ainda que diferentes, David e Cliff são fruto do mesmo imaginário, fruto da mesma estrutura de que, entre aspas, homem não chora, homem lidera, homem toma conta, homem resolve, homem faz, homem descobre, mulher fica. Ou seja, um pensamento arcaico e tolo. Mas se ele está falando do momento... se ele está falando do momento do final do episódio, eu acho que eles não vão sentar na mesa para conversar, não. Eu acho que provavelmente um ali vai acabar com o outro e talvez durante esse ato os ferimentos do que sobreviver vai acabar levando ele para o mesmo caminho. Essa fica. Quando o David está sentindo a dor pela perda de sua família, perceba como ele expulsa o outro do seu espaço, né? Daquilo que ele está sentindo. Cara, ele falou do momento... Eu vou voltar ali para ele pegar o raciocínio dele inteiro. Ele falou do momento de perder a família. Cara, na hora que aquilo lá acontece, cara... Primeiro ali eu acho que tá a falha do episódio. Eu acho que ele deveria ter uma ferramenta mais radical. Não que eu apoie, né? Mas ele é um militar. Astronautas são militares, tá? Pra quem não sabe. Eles são militares. Tem a NASA, mas a NASA meio que tem uma junção com o exército ali. Exército americano. Seja lá de qual país for. Mas, cara, na hora que acontece aquilo lá, eu acho que ele deveria ter, e mesmo tendo essa ferramenta em casa, já que ele é um militar, deveria ter, eu acho que deveria ter, poderia acontecer a mesma coisa, ele poderia ser rendido, entendeu? O resultado poderia ser o mesmo com ele tendo algo mais do que um bastão, né? Mas, cara, na hora que acontece aquilo ali, cara, o cara vai pirar, brother. O cara vai pirar, imagina. Perdeu a família e agora não pode, vai ficar preso lá em cima. E ele ficou meses lá, cara. O dano que aquilo causou na mente dele. Aceita a intromissão nos seus sentimentos, nas... Homem toma conta, homem resolve, homem faz, homem descobre, mulher fica. Essa fica. Quando o David está sentindo a dor pela perda de sua família, perceba como ele expulsa o outro do seu espaço, né? Daquilo que ele está sentindo. Ele não aceita a intromissão nos seus sentimentos, na sua intimidade. Ele não quer ou não sabe exprimir os seus sentimentos em palavras, às vezes até também em gestos. Bem como o Cliff, por sua vez, não consegue acessar esse espaço do colega, como ele também não consegue acessar esse espaço da esposa. Os dois são tão fruto disso que a ideia de trocar de link entre David e Cliff, conversada com a esposa de Cliff, né, a Lana, vem para resolver uma questão que poderia ser resolvida com conversa, com sinceridade, com abertura, carinho, empatia. Para Cliff, a ideia é de que... Cara, ele falou tudo, pô. O cara também tava ferrado, o cara não sabia expressar, o cara era mais de boa. Aquele que perdeu a família, ele era mais de boa. Tratava a mulher melhor, entendeu? Era um cara mais de boa. Mas mesmo assim ele fazia parte daquela criação rígida,
né? São duas pessoas mais ou menos diferentes, mas muito parecidas em algumas coisas. E o cara que ele tinha para conversar também não era o melhor, né? Tanto é que teve que vir a mulher para dar ideia. Cara, deixa ele sair um pouquinho, usando o teu, a tua casca, né? O teu veículo terrestre. Tempo, na verdade, pintando ali e, consequentemente, vivendo a sua vida, poderia resolver as questões do David. Afinal, tudo que um homem fruto do patriarcalismo precisa é de uma mulher, como se fosse para aprisionar no seu sentimento, que nesse caso é a sua pintura. Se Cliff não é violento com Lana do ponto de vista físico, digamos assim, é do ponto de vista mental. Aprisionar aquela mulher e simplesmente não fazer esforço para se conectar com ela é cruel, tanto quanto um soco, tanto quanto um murro. Ele não se conecta com ela a partir do que ela gosta, seja o sexo, a carícia física, seja o livro que ela está lendo. Se não é violento com ela fisicamente, é com o filho, o Henry, autoritário, trata a criança como um general trataria um soldado em uma missão militar. Ele não se importa com os sentimentos do jovem, acredite, é daí de onde surge também o acontecimento final. Lana aponta para o Cliff, seu marido, que David bateu em Henry. Cliff, por sua vez, concorda, né? Fica do lado do colega e não vê problema nisso, já que seu filho estragou a sua pintura. Henry, o garoto, talvez sentisse estranheza daquele que vestia o corpo do pai, mas perceptivelmente não era o pai. Tem um diálogo muito legal que representa isso, que é quando o David, né, vai pra cima da Lana e a Lana diz assim, não, e o David diz assim, desculpa, eu sei que você olha, eu sei que você me observa. E ela responde, observo você? Porque o que ela vê é a casca, assim como o filho também via a casca, porém o conteúdo era outra coisa, né? Então, essa incompreensão do Mas filho... agora eu vou dar uma parada, porque tenho que pegar o time melhor das paradas que eu dou. Onde é que eu tava? Qual é o raciocínio? Sobre o Cliff. Eu já tinha feito esse comentário quando eu tava falando pro vento aqui e não tava gravando. Às vezes, cara, essas pessoas... O meu avô é uma pessoa parecida com isso. Uma pessoa que foi criada de uma maneira rígida. Às vezes essas pessoas, elas querem abraçar, elas querem mostrar o sentimento, elas têm um bloqueio, e isso faz mal. Eu entendo isso porque, cara, eu sou tímido. Eu tô aqui falando aqui, parece que eu não tenho nenhum problema de estar falando com a câmera, sabendo que aí vai ter, pode não ter 1.000, 2.000 pessoas, tomara que um dia tenha, mas vai ter gente do outro lado vendo. Eu sou tímido, eu aprendi a superar isso, mas eu ainda sou tímido. Às vezes eu queria dizer, e eu disse, no momento da minha vida, uma pessoa que eu ainda gosto muito hoje, espero que esteja bem, não estou mais com ela, mas espero que esteja bem. Raciocínio. Para ela eu disse. Para ela eu era muito semelhante ali com aquele, tirando os defeitos ali, aquelas coisas idiotas ali de... Entendeu? Ela trabalhava, queria que ela ficasse em casa, não. Mas isso aí às vezes quer, às vezes o quer. Entendeu? Mas não faz porque eu não bloqueio por causa da criação. Entendeu? Aquilo está embutido na cabeça da pessoa e não sai. Tanto é que chega um momento que ela fala pro Cliff mesmo. Pô, tu não me abraça, tu não faz nada comigo. Pô, o cara vai lá e dá um abraço nela, né? O cara ali se toca, pô, minha mulher, cara. Entendeu? E o negócio eu acho que ela queria um pouco também que quando o outro cara, que eu não sei o nome, o outro que perdeu a família, ele tá ali, ela queria, porque ali tinha a casca do marido, mas o conteúdo era o que ela queria um pouquinho do marido. Não é que ela queria aquele cara casca com aquele interior do outro cara. Não, ela queria o marido dela, que é o cara que ela gostou, com aquela pitada ali. Indicar um livro para ela, tratar ela melhor, dar atenção para ela. É uma parada que confunde. E, cara, a mente do cara, tu imagina a mente do cara, ele ficou meses lá naquela estação espacial. Daí ele vem pra Terra. Daí ele tá ali, a mulher tá olhando pra ele.
Na cabeça dele, ela tá olhando pra ele, mas não, ele tá vestindo a aparência de outra pessoa. Talvez tivesse feito ele estragar, né? Expressar em raiva ali naquela pintura do estranho que andava por aquelas bandas. E eu digo talvez porque ninguém procurou saber. E assim, como um bom líder fruto do patriarcalismo, a agressão se torna mais válida do que a conversa, se torna aceitável, aproximando mais ainda David de Cliff, a partir exclusivamente desse acontecimento, do lance da pintura, do lance da agressão para com o filho. E ao não escutar sua esposa, poucas decisões depois levam o confronto dos companheiros e, porventura, ao banho de sangue que a gente vê no final do episódio. Perceba como não bastaram a solidão da esposa, desilusão ou agressão a uma criança. A única coisa que fez Cliff ter o ego machucado foram as pinturas de David. Foi o seu objeto, no caso a sua esposa, sendo tratado como objeto de desejo de um outro homem. Ou seja, só deu valor àquela coisa, né? Só deu valor quando tava... Quando viu que não estava dando valor e tinha outro dando valor, né? Medo, com medo de perder, né? E, cara, uma coisa que eu senti falta nesse episódio é mais tempo na estação espacial, e eu nem considero que eles eram companheiros, porque eles só diziam oi um pro outro e até sexta. Até sexta. Queria mais. Faltou orçamento. Bem que o cenário estava ali, a borda daquilo ali. Queria mais tempo na estação. Mas tem que avaliar pelo que é. Eu queria mais, mas não vou dizer que isso é um defeito, porque, entendeu? Porque às vezes eu vejo críticas aí que o cara... Ah, eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria, acho que devia... Tá, tem que avaliar pelo que é. Foi necessariamente a traição da mulher, foi a traição do amigo. Em uma sociedade estruturalmente patriarcal, o poder do homem se entranha em tudo. Nas decisões, nas coisas, nas situações, na própria mulher. David e Cliff, para suas respectivas, não eram de carne e osso. Continuavam, mesmo dentro de casa, fora de casa. Presentes, ausentes. David não conseguiu repelir o ataque da turma ali do Charles Manson, ou da referência ao que seria o Charles Manson, e assim teve a sua família assassinada. Mas seria diferente se ele estivesse lá? Provavelmente sim, porque o culto do Charles Manson não teria propósito. Mas do ponto de vista físico, se a gente colocar do ponto de vista que aquilo ali aconteceria invariavelmente, ele, David, conseguiria fazer algo diferente? Eu tenho dúvidas. E a frase inicial da hipocrisia ser o tema, talvez seja o tema principal dessa temporada de Black Mirror. E eu acho que está sendo uma temporada diferente. Eu não vou dizer que é a temporada que eu mais gosto de Black Mirror. Eu gosto mais quando vai para a parada tecnológica. Tem uns episódios, tem aquele episódio lá que a mulher bloqueia o cara, mas o cara não pode ver mais nada, ele vê só um vulto preto. Ele não consegue mais lembrar, ter a lembrança da imagem do próprio filho. É uma referência ao bloqueio, bloquear as pessoas nas redes sociais. Mas, cara, tu imagina um nível de bloqueio desse? O cara vê na rua, ele vê um vulto preto. Se ele tenta lembrar, ele vê um vulto preto na memória dele, cara. Olha a loucura disso, cara. Te coloca no lugar dessa pessoa. Eu falei pra minha mãe. Tem a Sophie, a neta dela, minha sobrinha. Tu imagina isso? Tu imagina que tens uma briga com a minha irmã, uma coisa grave, e ela te bloqueia e tu não pode nem lembrar do rosto da Sophie. Que loucura isso, cara. Mas essa temporada, ela tá sendo necessária, entendeu? Pro momento que o mundo tá passando, né? Tem que dar essas alfinetadas nas hipocrisias. E ali, aquele caso ali, vai ter gente que provavelmente vai dizer, porque aquele culto ali tem uma pitadinha de religião, né? Mas é aquela coisa, pessoas que interpretaram muito mal a religião. E eu não sou religioso, tá? Mas não é por isso que eu vou ficar, como eu disse, bom senso. Aquilo ali são pessoas que não interpretaram, é por hipocrisia, né? Vai dizer, você é uma... Como é que é? Você é uma aberração, você não deve existir, você é um insulto. Tá, mas olha o que tu fez, cara. Aquilo ali, o culpado não é o cara. Aquilo ali era meio que... Aquela permanência deles na estação espacial, como eu falei, funcionava como uma experiência. Era uma missão, mas também uma experiência de como o ser humano lida com aquilo. Aquilo ali foi para os caras não pirar a cabeça lá.
E olha o ato que foi feito. A hipocrisia. Eu acho que um dos temas da temporada e desse episódio é hipocrisia. E ele falou muito disso no segundo episódio. E no quarto também vai ter, hein? E como eu já disse, a sociedade faz parte disso. Ela consome. Porque se não consumisse, não tinha mais. Porque o cara tá lá fazendo o absurdo, o abutre, como naquele filme lá, né? O Abutre. O Abutre tá lá tirando foto. Por quê? Porque tem gente que compra. Ele simboliza como vários dos Black Mirrors que nos cercam não resolvem o cerne da questão humana, isto é, não tira os humanos do lugar comum, não nos tira do sentir, viver, sofrer, perder, ganhar, superar, perder de novo. E em meio a isso tudo, reconhecer que se expressar é a grande solução. É evidente que não tinha como Cliff saber o que o David sentia, porque David não falava. É evidente que Cliff não tinha como saber o que Lana sentia, porque Cliff não se interessava. Não é um... Pequeno comentário. Não vou citar, porque às vezes eu estou citando muita coisa da minha vida pessoal aqui. Isso provavelmente não vai interessar muita gente. Mas ontem aconteceu algo comigo aqui que eu fiquei com raiva da situação, mas fui lá, conversei e olha, melhor coisa. Eu saí me sentindo melhor, a outra pessoa entendeu melhor a situação e também ficou mais tranquila a situação. Conversar. Às vezes a vontade é... A emoção quer te levar para um lado, mas a razão... uma casca frágil, insólita, não é uma presença que não é presente, como o Cliff ali para Lana, que vai resolver a situação interna do ser humano. Não é. É o tratamento da consciência, da cabeça, do que está entranhado aqui dentro da nossa cachola. Os homens, na forma de réplicas robóticas, tornaram-se meros corpos vazios. Lana lê, em um dado momento ali, um livro chamado O Homem Ilustrado. O livro é um apanhado de contos de ficção científica escrito por Ray Bradbury, do livro, né, Fahrenheit 451, que aborda uma variedade de temas como destino, identidade, realidade versus ilusão, moralidade, medo, natureza humana e por aí vai. O livro ele é unificado pela figura do homem ilustrado, cujas tatuagens ganham vida e contam cada uma história, e essas frequentemente retratam o homem como impotente diante das forças do universo ou das forças do destino, sendo, portanto, um livro, uma história, uma abordagem de vida extremamente nihilista. Nihilismo é essa visão de vida inicialmente sem significado, valor ou propósito já pré-estabelecido, né? Aplicando e trazendo essa referência ao episódio, o problema daquela presença e ausência ao mesmo tempo do homem persiste porque seus propósitos pessoais, sua consciência, não passaram pela mulher enquanto pessoa, não passavam, melhor dizendo, pela mulher enquanto pessoa, mas enquanto coisa. O que se transfere, por sua vez, para o corpo, aquele corpo artificial, se transfere também para o que de fato é coisa, não a mulher, o corpo do homem. Então, são as suas consciências profundamente enraizadas em mentalidades antiquadas que geram toda aquela confusão. Vira, portanto, esse homem representação física, por mais perfeita que pareça, mas que não consegue lidar com as realidades de seus companheiros porque a consciência, repito, é a mesma. Ainda que David se mostrasse presente para sua esposa em um momento crucial onde supostamente, entre aspas, o homem da casa deveria resolver, deveria agir, sua réplica não foi útil, não cumpriu o tal propósito, porque, a bem da verdade, se ambas estivessem libertas de seus respectivos, não terminariam o episódio mortas, fruto da decisão de um homem, fosse o David, o Cliff ou o cover lá do Charles Manson. Cara, eu vou dizer uma coisa, uma opinião que eu tenho, entendam ou não entendam mal, por favor. A mulher, eu acho que acontecem coisas aí. Tem homens que tratam mulher como propriedade e quando acaba o relacionamento, acaba fazendo absurdos. Ou durante o próprio relacionamento. Né? Absurdo, crimes, né? Para ser mais claro. Cara, a mulher, eu acho que a criação das mulheres, criação que eu digo, a educação delas, deveria ser completamente modificada. Entendeu? As mulheres eu acho que deveriam se exercitar mais.
As mulheres deveriam ter uma capacidade maior de se defender. Geneticamente, elas são mais fracas do que o homem. São. Mas seria um novo padrão de beleza que a gente teria que se adaptar. Mulheres mais fortes. Né? Eu não estou falando ir para academia para malhar só as regiões que ela quer malhar. Não, estou falando de força. Eu estou falando de quando um homem olhar para uma mulher e pensar em agredir, ele vai pensar 10 vezes. Porque eu tenho 1,81 m e eu sei que tem mulher aí que me dava uma surra. Eu vou ser realista? Aqui não tem ilusão, não. Entendeu? Além disso, ter ferramentas, um taser de choque, um spray de pimenta, entendeu? Mudar completamente a mentalidade para frear isso. Porque essa coisa aí, essa criação maluca, né, acaba passando para gerações novas. Essa coisa de tratar a mulher como objeto, como propriedade, acaba passando. E sabe o que mais que passa junto também? Preconceitos. Preconceitos que muitas vezes não são daquele que está sendo preconceituoso. Acabam sendo, ele acaba pegando para ele, mas aquilo inicialmente não era dele. Aquilo foi fruto da criação, da educação dele. Né? Tem que parar com isso. E é isso, não entenda mal. Eu me adaptaria muito fácil a mulheres mais fortes. Entendeu? Fortes em todos os sentidos. Né? O texto do episódio traz esse niilismo aqui de volta, que eu apontei no livro Homem Ilustrado, né, do Ray Bradbury, mostrando que esse é um dos grandes pontos a serem tratados para os personagens. Os seus propósitos, enquanto homem, foram pré-estabelecidos por uma estrutura patriarcal. Afinal, como não tem mais ali as suas mulheres objeto, não tem mais nada para serem donos, como que eles vão seguir o propósito pré-estabelecido por essa sociedade? Por isso que agora os resta serem homens e não mais patriarcas, patrões. Eles tornaram-se homens da época, homens de sua época, sem reflexão individual, sem pensar nas estruturas impostas, porque essas estruturas eram convenientes para seus egos, inicialmente vazios. O problema é que ego costuma provocar competição e a violência surge... Esse momento aí, ó. Porque uma das coisas que eu pensei nesse episódio foi, parece que não fez tanto sentido o David ir lá e fazer o que fez com a família do Cliff. Mas eu falei do dano, o dano de passar tanto tempo lá, lidando com aquilo sozinho, do que aconteceu com a família dele. O dano estava feito, a cicatriz estava feita. Aquilo deu uma amansada quando ele começou a ir para poder ir lá fazer a pintura dele. Daí teve outra coisa que deixou ele mais confuso. Uma mulher olhando para ele achando que ela estava gostando dele, mas não, ela só estava olhando para uma casca com a aparência do marido. Mas na hora que esse cara faz isso aí, ó, ali ele trouxe o danificado à tona. Estou justificando o que o cara fez? Não, jamais. Mas olha o que o cara fez, cara. Foi atiçar uma onça. Ah, mas a onça estava dentro de uma jaula. Tava, mas o cadeado era bom mesmo? Tu viu se o cadeado estava trancando bem a porta da jaula? E o cadeado era fraco. Ele pegou o cartão do cara e foi lá e... Solução dessa competição quando não há mais opções para vencer. David poderia, por exemplo, ter trocado de corpo, permanecido com Lana, poderia deixar Cliff para trás, mas alimentados pela competição, foi necessário que um perdesse para que o outro ganhasse e que isso ficasse bem claro ali entre os dois. A cadeira termina vazia porque é uma decisão a ser tomada. Ser um homem que senta à mesa para conversar e colocar para fora as dores, os sentimentos, os pensamentos, ou aceitar ser tanto homem quanto David, buscando nesse caso matá-lo, resolvendo a violência e por isso colocando eu não acho que seria assim simples também não. Não acho, decidir ele matar. Cara,
numa situação dessa, é que nem o David. Vamos dizer o David. Bota o David agora, meses depois, na frente do cara que fez aquilo lá com a família dele. Agora. Meses depois. O que o David ia fazer? Tu acha que ia ter razão? Tem pessoas que têm. Tem pessoas que perdoam coisas que fizeram. Pessoas que fizeram coisas absurdas com parentes. Tem. O ódio ainda está ali. O ódio ainda está ali. Mas ela preferiu perdoar. Mas, cara, eu até acho que a reação do Cliff devia ser mais... Não sei se ali foi... É que nem eu falei lá do vídeo Invasão Secreta. Será que o choque era tão grande que o cara não estava nem entendendo direito, não caiu a ficha ainda? Que eu acho que ele deveria chegar ali, não era nem pra olhar, brother. Já pula por cima daquela mesa. E também não acho que o David seria um alvo tão fácil assim. Ou seja, aquilo ali, cada um tira o final que quiser, né? Ficou um final aberto. Eu acho que o final ali, ou os dois, ou pelo menos um, não ia mais. Aquela missão ali fracassou. Né? Fracassou. Sobre isso, e eu sei o que você decidiu, eu sei. Perceba, não importa a missão. Nunca foi sobre o que era pra pensar e colocar pra fora as dores, os sentimentos, os pensamentos, ou aceitar ser tanto o homem quanto o David, buscando nesse caso matá-lo, resolvendo a violência e por isso colocar toda a missão a perder. O episódio inclusive nos convida a decidir sobre isso. É como eu disse, a emoção ia tomar conta. Ele está preocupado que a missão... A missão já fracassou, brother. Essa missão já fracassou, mesmo que o Cliff sente nessa mesa. Entendeu? Ou seja, tem que ter maneiras melhores porque o ser humano pira. Entendeu? E eu acho que deveria ter mais de um, né? Aí, deveria ter mais de um, né? Um reserva deveria ter, né? Deveria ter segurança, né? Investido tanto dinheiro, mandaram os caras para o espaço. Eles eram bons astronautas, né? Para investir tanto dinheiro, fazer um veículo com a aparência deles, né? Podia ter um reserva, podia ter segurança, o governo. Tem furo, mas é bom episódio. Bom episódio, bons temas, entendeu? Olha a parada. Dá pra pensar em muita coisa. Eu sei o que você decidiu, eu sei. Perceba, não importa a missão. Nunca foi sobre o que era para ser feito. Nunca foi sobre conquistar ou explorar o que quer que seja. A missão em si nunca foi o propósito. O propósito aí sempre foi alimentar o ego desses homens aí. Nem mais nem menos. Ego de homem. Ego que não fala, nem chora. Às vezes nem respira. Morre em ansiedades. Se aprisiona e se fere. Restando então se expressar igualmente dessa maneira. Aprisionando e ferindo. A própria pintura de David refere-se mais a ter do que sentir. Ter aquela realidade, ter aquela casa, ter aquela paz, ter aquela mulher, ter aquele troféu. É por isso que para homem, muitas vezes parece que outro homem basta. Basta para que assim continue medindo o seu ego, competindo. E acho que ali vai bastar, porque para os dois, independente de suas características, mulher era coisa, era objeto, era troféu. Sem o troféuzinho agora, como que eles vão viver? Só restam um e o outro. Só restam suas dores. E aí, agora vai falar? Homem, fala! Não tem mais pelo que competir, então senta na mesa e simplesmente fala. PH, eu vou discordar do PH aqui, tá? Nada contra, não vou ofender ele, nada disso. Cara, em primeiro lugar, eu acho que resumir esse episódio. Tá, ele viu essa coisa por esse ponto de vista. Tá, se resume, é isso aqui. Não, o episódio aborda muitas outras coisas. E falar homem. Cara, tem homem e eu não faço parte dessa lista aí. Posso ter um pouco disso, mas se tiver e perceber que tenho, começo o processo de remoção. Né? Assim como eu tive que remover muitas coisas que fizeram parte da minha criação, para ser o que eu sou. Né? E é isso aí. Vamos continuar. Pequena discordância, o que é completamente normal. Assim como se ele estivesse conversando comigo, provavelmente ele ia discordar ou a gente ia entrar não em
brigar, né? Não, ele ia vir com argumento, quem sabe a gente chegava, ele ia conversando, chegava num... tu tá certo aí, eu tava errado aqui, é assim, normal, né? Diálogo, né? Aprender a ouvir opinião contrária. O vazio do espaço aguarda os dois, e ambos, por sua vez, agora são lotados de vazios cruéis na vastidão de cada um deles. Competiram tanto que se tornaram a mesma pessoa, porque originalmente é tudo igual. Para manter a tradição, não tenho como mudar de like. O PH, eu voltei a acompanhar ele, eu tinha deixado de acompanhar ele, sabe por quê? Porque ele não aponta os defeitos do episódio. Tem pequenos defeitos. Algumas coisas podem... Mas são coisas sutis, tá? São coisas sutis. Tem filmes, séries, animações aí que tem coisa muito pior. Né? Por exemplo, o primeiro episódio, o episódio que eu mais gostei, tem o maior problema dos três, que é as mulheres invadindo o servidor lá para destruir. Aquilo no mundo real jamais aconteceria, e aquilo é... Black Mirror fala com o mundo real. Se ela numa comédia pastelão lá num filme que tu já vê que é uma viagem que nada se leva a sério, a gente entende. Mas em Black Mirror, amigo, em Black Mirror elas podiam até tentar, mas não ia conseguir. É isso aí, like, né, para manter a tradição. E aí, quem gostou, like para manter a tradição. Quem gostou aí, deixe seu like, comente, compartilhe. Eu tô aqui, já entrei numa fase aqui mais zen, né? Essa coisa que às vezes eu sou intenso, não é que eu tenho raiva, mas eu posso parecer que tenho raiva, então eu não quero passar isso. Não é que eu tô me moldando na plataforma. E eu vi isso através dos vídeos e não gostei do que eu vi. Claro que vai ter momentos que eu vou ser intenso, mas quero ser mais sereno. Porque no fim das contas eu sou sereno, né? E é isso aí, tem um dia positivo. Valeu pela audiência. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva. Tem outros vídeos, link na descrição. Vou continuar fazendo reação, opinião e comentários dos vídeos do PH. Já tem aí. É isso aí. Valeu, tchau.